Amém. Segundo Reis, no capítulo 10, diz: Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, e o responsável pela cidade, e os anciãos, e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Amém? Podeis sentar. Irmão, existe um lado da força. A força humana, de um modo geral, ela não passa de uma ilusão. Se Deus é Senhor, se Deus é soberano, se Ele é o Criador, se Ele quem projetou o homem, projetou o universo, se Ele quem projetou todas as coisas, se Ele se intitula, e nós já temos esse conhecimento, que Ele é o princípio e o fim, se tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, a nossa força não passa de uma ilusão. Os nossos projetos não passam de ilusão. É tudo ilusão, né? Jó, se não me falha a memória, escreve dizendo: no saí do ventre da minha mãe, como é que ele usa uma filosofia, um provérbio ali, no eu serei recolhido aos meus pais, parece que ele usa a expressão, ou seja, eu vim à existência sem nada, e quando eu sair deste mundo, o que eu terei? Nada. Tudo, aí Salomão diz assim: tudo pelo qual o homem trabalhou não passa de vaidade. Aí ele diz: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas o homem, o ser humano, ele insiste em pensar que é forte, que é poderoso, que os seus projetos possam ser edificados, de maneira que jamais serão abalados. O homem é tão estúpido que ele edifica projetos que ele considera tão fundamentado, só que ele não entende que ele está fundamentando um grande projeto em cima daquilo que é passageiro, que é o próprio planeta Terra. Que o Senhor Jesus disse: o céu e a terra
vai sumir. Isso nós vemos espalhado por toda a Escritura. O universo que hoje conhecemos, as galáxias que hoje conhecemos, elas desaparecerão. Dentro de mais ou menos uns 1000 anos, isso vai acontecer, como a Bíblia nos mostra. Jesus Cristo voltará nesse século 21, vai implantar o seu reinado milenar. Depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente, né? E vai ter a última guerra da história da humanidade, com Jesus Cristo reinando pessoalmente no Monte das Oliveiras, como a Bíblia fala tão claramente. Só que muitos não viram, porque ao invés de se preocuparem em estudar, se deixaram ser enganados por massas. Leva a Rosinha. Para quê? Para fazer velório? A água que veio do Jordão, só se for para lavar os cornos dessa raça maldita. Essa raça degenerada e podre, enganadores, mentirosos. Mas as pessoas, ao invés de ir para a Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus e é a fonte de tudo, é a razão da existência da igreja, quem despreza a Bíblia desprezou a sua própria vida mesmo. Então, os homens fundamentam projetos em cima do que não vai perdurar para sempre. Ou seja, automaticamente, nenhum projeto humano é para sempre. Não importa por quanto mais tempo dure. Olhe para a Babilônia. Babilônia dominou tudo. Babilônia chegou ao ponto de criar códigos civis de administração de sociedade. E ainda assim, eu pergunto hoje, cadê Babilônia? Irmão, dentro de mais pouco tempo nós perguntaremos, hoje já tem muita gente perguntando, mas eu vou esperar um pouquinho mais para perguntar, cadê os Estados Unidos? Cadê a segurança americana, que era um modelo de segurança para o mundo inteiro, os países do mundo inteiro, todos os chefes de Estado iam para os Estados Unidos para aprender como cuidar da segurança, é mesmo? Uns carinhas lá de nada entraram no avião e detonaram as torres gêmeas. Cadê a segurança? Cadê os sábios em segurança? O homem vive uma constante ilusão. Agora, o que põe a sua fé no Senhor, esse não vive ilusão, esse vive realidade. A confiança em Deus, isso é realidade. E o que nós lemos nesse texto aqui? Irmão, você sabe que houve um rei em Israel chamado Acabe. Acabe, marido de Jezabel. No cenário está lá Elias, os profetas de Baal, você lembra disso? Pois bem, aqui agora você viu essa carnificina que acontece? Esses filhos do rei que são mencionados, o rei aqui é o Acabe. E esses filhos aqui são os filhos de Acabe. Acabe construiu um império, desprezando os conceitos de Deus e se voltando para os conceitos pagãos de Baal, os conceitos do nada. Elias tem aquela batalha, Elias clama, cai fogo do céu, mata profetas de Baal ali, mas não adiantou. Acabe permanece na sua situação. Aí depois de Acabe, surgem, pelo menos aqui descrito claramente na Escritura, mais 2 reis. Aqui diz o reinado de Jeorão e depois fala do reinado de Acasias. Pelo menos mais 2 homens reinaram depois de Acabe. E toma-lhe tempo. Sabe o que está acontecendo? E lá estão descendentes. Esses filhos aqui de Acabe podem ser considerados também netos, que existia uma maneira de tratar as coisas naquela época diferente. Então, esses descendentes aqui de Acabe, diante de tudo que Acabe deixou, e tem lá anciãos e líderes da cidade, todo mundo se preocupando com esses jovens, adolescentes e crianças, enfim, muita gente lá que ficou com o nome de Acabe sobre eles, e eles estavam então muito bem guardados, muito bem seguros. Acabe deve ter morrido pensando o seguinte: eu deixei a minha linhagem tranquila, segura, em paz. E Deus está olhando e dizendo assim: não estou vendo tranquilidade,
Não estou vendo segurança e não estou vendo paz. Eu estou vendo um monte de gente com a cabeça arrancada, corpos rolando e sangue derramado. O ser humano, ele é cego. O Senhor Jesus diz assim, a Escritura diz assim: Senhor, na tua luz nós vemos a luz. Sem estar na luz, nós somos cegos, nós não enxergamos nada. Nós precisamos primeiro estar na luz para podermos ver a luz, contemplar a glória do Senhor, enxergar todas as coisas, sermos pessoas espirituais. Irmão, aqui Acabe, quando parte, ele não imaginou o que fosse acontecer com a descendência dele. O que aconteceu? Ele deixa uma cidade imensa, ele deixa um império montado. Ele serviu a Baal, Elias falou o que falou, mas ele não está nem aí, ele está seguindo a vida dele. Elias vem e diz assim: olha, Deus vai te visitar, hein? Deus vai acabar contigo, hein? Olha, Deus vai pegar a tua descendência, hein? E Elias está falando e Acabe está dizendo assim: que nada, olha o castelo que eu construí, olha o palácio que eu tenho, olha quantos milhares de soldados eu tenho às minhas ordens, olha o tamanho do meu exército, olha os meus carros, olha os meus cavalos, olha as minhas carruagens. Que uma palavrinha de um homem desse vai afetar alguma coisa? Meu irmão, palavras de homem não afetam absolutamente nada. Mas se for a palavra de Deus, pode esperar, porque vai passar o reinado de Jeorão, vai passar o reinado de Acasias e a palavra vai se cumprir. Não interessa o tempo, ela se cumpre no momento exato. Não adianta desprezar quando a palavra vem do Senhor. Elias era um homem que alguém pudesse duvidar? Não, aquele cara ali não é homem de Deus, não. Tinha alguém em Israel e até fora de Israel que duvidasse da palavra de Elias? Não, mas Acabe é um rei tão seguro de si, rodeado por centenas de profetas de Baal que profetizam na mesa dele o tempo todo: tu é próspero e tu é o maior, e Baal vai te abençoar, e o Senhor é contigo. Ele está ali tão impregnado em mentiras, rodeado por mentiras, que ele chega ao ponto de questionar a palavra de Elias e ignorar a palavra de Elias, uma palavra que ninguém jamais em Israel ousou questionar. E o tempo passa, e Acabe vai-se. Elias também foi-se, mas a palavra de Deus ficou. Amém, meu irmão? Acabe foi-se, Elias foi-se, mas a palavra ficou, permanece viva eternamente. Elias morreu, Eliseu assumiu o lugar dele, Eliseu também morre, Acabe morre, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e não morre jamais. Aí aqui, se você continuar o texto, diz assim, ó, no verso, vamos pular um pouquinho, no verso 9: saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Já feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. Estando no caminho, em Bet-Equete dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias, voltando de saudar
os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equete, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Irmão, nós vamos vendo no cenário desse rei que assumiu Israel, Jeú, ele tem um zelo pelas coisas de Deus incrível. Ele tem uma sede de executar a palavra de Deus e purificar o arraial de Israel, que ele sai catando. Você é parente de quem? Sou parente de Acasias, aquele rei que blasfemou do nome do Senhor. Mata esses caras. Vocês são o quê? Filhos de Acabe. Filho de Acabe, aquele que abandonou o Senhor para seguir a Baal de Ecrom? Sim, morre, mata todo mundo, eu quero a cabeça deles. Enquanto Acabe está reinando, tem uma criança correndo pela rua, vendo tudo e ouvindo tudo. Sabe quem é aquela criança que está correndo pela rua? Ele é o nosso carrasco, vendo tudo que nós estamos fazendo. E ele está dizendo assim: eu vou crescer e vou vingar o nome do Deus Criador. Irmão, Acabe está lá no seu maior palácio e tem uma criancinha lá correndo pela rua. Aí vem Acabe, passa, vem outro rei, Jeú, nomezinho danado. Deixa eu ver aqui. Jeorão assumiu e a criança está crescendo lá. E todo mundo achando que está tudo bem. E Jeorão também pintou o 7. Daqui a pouco vem Acasias assumiu o trono e aquela criança já é um homem. Ninguém está vendo aquela criança crescer. Ninguém está vendo que o Espírito Santo também trabalha. Ninguém está vendo. E Acasias assumiu o trono. Daqui a pouco Acasias sai do cenário e aquela criança se transforma num rei, Jeú. Ele diz: agora eu vou vingar o nome do Senhor de todos aqueles que eu crescendo aqui, eu vi blasfemarem do nome do Senhor. Meu irmão, esse homem aqui, ele é tão terrível, que não vemos aqui Deus se manifestando a ele, dizendo assim: vai e extermina os profetas de Baal. Deus não diz isso para ele. Vai lá e mata os parentes de Acasias. Deus não diz isso para ele. Mata os parentes de Jeorão. Deus não diz isso para ele. Mata os parentes de Acabe. Deus não diz isso para ele. Ele sabia que isso tinha sido dito por um homem de Deus, Elias. E ele falou: esta é a palavra do Senhor que foi dita por Elias. Está cumprida. Irmão, não brinca com essa mão chamada mão de Deus. Ele é um Deus de vingança implacável. A melhor guerra que nós temos é ao lado do Senhor. Contra ele é terrível, irmão. E eles ignoram tudo. E de repente, esse homem entra no cenário. Quando ele entra no cenário, tem lá a cidade de Acabe. Ele manda uma carta para lá: vem cá, vocês aí, o negócio é o seguinte: os servos do filho do Senhor de vocês aí, os filhos dele, estão aí, né? Elege um deles como rei e vamos guerrear. Ele diz assim: não, ninguém guerreia contra esse cara, ele está vencendo todo mundo. Não, nós somos teus servos, o que tu quer? Então eu quero a cabeça de todos eles. Mas se de alguém dissesse assim, fosse lá no inferno ver Acabe: Acabe, como é que está a tua linhagem lá na terra? Eu deixei todo mundo bem. Eu estou aqui no sofrimento, mas eu deixei lá todo mundo bem. Aí alguém diria assim: aqui eu trouxe um saco para você, ó. Confere aí a imagem desses que está no saco, a cabeça deles. Irmão, quer edificar um castelo indestrutível? Edifica sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Esta é a rocha inabalável. Esta é a rocha viva. O resto, meu irmão, é tudo castelo de ilusão.
Você vê aí como um templo de Satanás chamado Igreja Universal, Igreja Mundial, está iludindo um monte de gente? Você vai conquistar, você vai prosperar. As pessoas, olha, eu vou conquistar, eu vou prosperar. É a loteria da teologia da prosperidade. Opa, eu vou para lá. Vai conquistar o quê? Uma casa, tijolo em cima de tijolo? E a vida eterna? Que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma, disse o Senhor Jesus. E esses templos de Satanás rotulados de igreja aí, estão enganando multidões, bem como foi profetizado, que no final dos tempos haveriam lobos devoradores que entrariam no meio do rebanho e que avassalariam multidões, que fariam do povo o quê? Uma massa de manipulação, fariam do povo um negócio. É ou não é um negócio? A Rede Record foi comprada com o quê? Com dinheiro. Dinheiro subentende negócio. De onde vem esse dinheiro? Além da lavagem de dinheiro e do tráfico, do cartel de Medellín, etc, etc, veio dos escravos da Universal que fornecem grana para lá. É isso que o povo se tornou. Sabe por quê? Porque não atentam para a palavra do Senhor. Eles querem prosperar. Eles querem edificar castelos e viver bem sobre a terra. Meu irmão, bem sobre a terra só vive aquele, como diz a Bíblia, varão prudente que medita na palavra de dia e de noite. Esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Essa é a realidade. Esse homem aqui, Jeú, ele olha todo o cenário. Irmão, olha o que esse homem vai fazer. Aqui, ó, no verso 18, ele diz assim: ajuntou Jeú a todo o povo, ele disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servidores de Baal. Sabe o que esse homem fez? Ele abriu, pegou um templo imenso, chamou todos os profetas de Baal, todos os servos de Satanás lá de Baal, e disse: não, Acabe, aquele que serviu a Baal, ele serviu pouco, eu vou servir muito mais. Venham todos os sacerdotes de Baal para dentro do templo, vamos fazer um grande sacrifício a Baal. Vasculhou a cidade, todos os sacerdotes de Baal estavam dentro daquele templo. Quando ele notificou-se que só estava ali os servos de Baal, ele virou para os seus soldados: agora entra, mata todo mundo. E ainda falou para o soldado: se um deles fugir, quem deixar fugir morre no lugar dele. Centenas, é o zelo dele. Agora, vê se você acha aqui na escritura Deus dizendo assim: olha, Jeú, eu tenho uma estratégia para você. Convoca, diz que vai fazer um sacrifício, diz que vai servir a Baal, chama todo mundo para dentro do templo e faz esse grande evento. Não, Deus não disse isso, mas um homem de Deus, meu irmão, ele ferve na sua alma os conceitos de Deus. Não precisa Deus falar tudo, não. O espírito restaurado em Cristo Jesus sabe como andar. O espírito restaurado em Cristo Jesus não é língua fofoqueira, não são olhos maliciosos, não busca derrubar ninguém, não luta contra o que não pode vencer. Ele faz isso porque o zelo dele é incrível. Depois ele encontra um homem no meio do caminho, ele diz assim: você aí, você é comigo como o meu coração é contigo? O homem diz assim: sou. Ele diz assim: então me dá tua mão aqui, sobe no meu carro, vem cá que eu vou te mostrar o que eu fiz pelo zelo que eu tenho ao Senhor. Eu vou te mostrar uma coisa. Chegou lá e mostrou tudo que ele arrasou de Baal, tudo que ele edificou para Deus. Meu irmão, mas você não vê as profecias.
Jeú, vai lá e faz isso, Jeú, vai lá e faz aquilo, mas ele foi e fez. Isto é impressionante, isto é maravilhoso na vida desse homem, de como eu acredito que Deus está tratando, mas como Deus está tratando com esse homem. Existem conceitos dentro dele fervendo dia a dia. E ele mostra, olha aqui, ó, edifiquei para o Senhor, restaurei o altar do Senhor. E aquilo ali, aquele bando de sangue, aquilo ali foi tudo que eu exterminei de Baal. Quando esse homem está voltando logo no começo do seu reinado, ele olha, sabe quem? No parapeito de uma casa, num terraço. Jezabel ainda estava viva. Ele olhou para aquela mulher, ela pintou os olhos para parecer, com sedução, que era o caráter dela, sedução. Tinha sido mulher de Acabe, rainha, e apareceu quando ele vem na sua carruagem. Ele vai e olha assim para cima, perto de onde ela está, e diz assim: quem aí é por mim? Aí 3 homens não fazem gesto nenhum a não ser olhar para ele. Quando os 3 homens olham para ele, ele diz assim: se alguém aí é por mim, pega essa mulher e lança ela daí de cima cá embaixo. E aqueles 3 homens vão lá e jogam ela. E ele deixa isso para ir. E foi para o seu palácio. Quando ele está lá no seu palácio, ele diz assim, sabe aquele traste daquela mulher lá? Ela foi esposa de rei, foi filha de rei, Então faz o seguinte, alguém aí, vai lá e sepulta o corpo daquela mulher lá, para não deixar por lá jogado. Sepulta aquele cadáver lá. E os servos foram lá, quando chegaram lá, não acharam cadáver nenhum. Só acharam a caveira dela, as mãos. Aí voltaram para falar para ele: olha, a história é essa. Ele sabe o que ele disse? Esta é mais uma vez o cumprimento da palavra do Senhor, como falou o servo de Deus Elias, que ela seria comida pelos cães e que seu cadáver desapareceria. Mas Elias já estava morto, mas a palavra de Deus vive eternamente. Morre o homem, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã, meu irmão. Eu posso até morrer, mas o que eu tenho pregado vai continuar salvando uns e destruindo outros. Mesmo que eu morra, mesmo que amanhã se ouça a notícia que eu morri, tudo que eu preguei até hoje vai sobreviver eternamente. Os inimigos podem até se alegrar e dizer: o pastor Tupirani morreu. Eu imagino que no dia da minha morte, meu irmão, não sei bem como é não, mas eu imagino, vai ser pior do que dia de Natal, para a gente mandar presente um para o outro. O que tem de gente que gostaria de me ver debaixo de 70 palmos de areia, mesmo que vejam, meu irmão, o que faz diferença não é o homem, o que faz diferença é a palavra do Todo-Poderoso. E essa palavra tem estado em nosso meio. Uma das coisas que os profetas veem nesse lugar são rios cortando, cachoeiras jorrando, que é símbolo da palavra de Deus. Então, meu irmão, o zelo de Jeú é inacreditável, mas o que eu não vejo é profeta se levantando para falar com ele. É ele dizendo: eu tive um sonho, uma visão, uma revelação. Sabe por quê? Porque Jeú não é o homem para que palavras viessem, para que profecias no futuro se cumprissem. Jeú é o homem para que as profecias já do passado tomassem cumprimento. Ele vem no mover do Espírito, ele é nascido no Espírito. Ele está impregnado e transbordante do zelo do Senhor. E se alguém está impregnado, transbordante do zelo do Senhor, ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem uma postura fantástica, ele tem uma fome e sede de justiça.
Ele leva a sua memória a 3 reinados atrás e diz assim: caramba, teve um cara que profanou a terra de Israel. Essa terra que eu estou vendo que Deus sempre esteve nela. Aquele tal de Acabe profanou a casa de Deus, profanou o santuário, não credibilizou a palavra de Elias. Eu quero os filhos dele agora como sacrifício. Então, irmão, não importa a figura humana, palavras humanas não fazem efeito. Agora, se você puder de alguma maneira detectar o sobrenatural e ver que Deus falou, seja pela boca do rei, pela boca da mula, do gambá, do corvo, não interessa, da mula, se você achar que foi Deus que falou, não adianta você fugir, porque a espada te persegue e te alcança. Eu não vou dar crédito para essa mula aí não, vai ter que dar crédito, porque não é a mula, é a palavra que veio pela mula. Eu não vou dar ouvidos àquele cara não, aquilo ali é um cristão de 5ª categoria, não importa se é cristão de 5ª categoria, Deus fala mesmo é pelos vasos de barro. Não adianta ignorar. Deus não está preocupado com roupas bonitas, Deus não está preocupado com voz eloquente. O que Deus procura é um coração quebrantado e contrito, é isso que Ele não desprezará. Tem coração quebrantado e contrito nessa noite? Então pode estender a tua mão e segurar a espada, irmão. Pode segurar a espada. Pode segurar a espada. E tem mais, sabe o que tem no teu peito? Ricanta labassou de micanos. Tem no teu peito um escudo polido. Sabe as palavras maliciosas que você ouviu? Elas bateram no teu peito, transformaram-se em lanças e atingiram quem as pronunciou. Pode se preparar que você vai prosperar, e os que tentaram te derrubar vão te ver crescendo diante dos olhos deles. Sabe por quê? Porque quando Acabe estava no poder, foi visto uma criança correndo pela rua, e essa criança era você. Quando Acabe saiu do poder, entrou outro no poder, mas você continuou crescendo na graça e na formosura do Senhor. E agora, meu irmão, você já é grande, já é um homem, e agora você vai em captura daqueles que blasfemaram e tentaram destruir a tua cidade. E podem se passar 10, 20, 30 anos. Eu posso baixar a sepultura e daqui a 50 anos, esta palavra de hoje ainda vai estar atravessando almas e corações. Gerações e descendências terão que suportar coisas por causa da palavra de hoje. Elias vai morrer com certeza, mas ninguém jamais foi convidado para o enterro do Todo-Poderoso. Ninguém jamais irá no enterro do Todo-Poderoso. Até quando o inferno triunfava, batia a palma e dizia: matamos o Filho de Deus. De repente, na manhã do 3º dia, a terra tremeu, a pedra rolou do sepulcro. Os demônios saíram tão apavorados como nunca se viu, tão velozes. E quando de dentro do sepulcro alguém sai para dizer: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Irmão, quer construir um castelo firme, fundamentado? Não construa sobre a terra, construa sobre a verdade. Esse é um castelo inabalável, aquele que é construído sobre a verdade.
sobre a justiça, sobre o caráter, sobre a honra, sobre a dignidade. Este é o fundamento que transporta para a vida eterna. O resto, meu irmão, não passa de castelo de areia. Você verá na primeira chuva, você verá no primeiro vento. Mas não esqueça, ande na linha, porque tem sempre uma criança passando perto de você. A criança de hoje é o nosso juiz de amanhã, porque Deus escolhe e vai moldando, não deixa se corromper, não deixa. Da onde que Jeú veio com toda essa integridade? Cadê os pais dele? Cadê os sacerdotes da família dele? Cadê? Você entende como Deus separa as pessoas? Mesmo que ele olhe ali, aquela linhagem sacerdotal está toda podre, não tenho ninguém ali. Aquela linhagem real está toda podre, eu não tenho ninguém ali. Aquela linhagem dos profetas está tudo podre, eu não tenho ninguém ali. Deus se vira para outro canto, vai lá no meio da lama, pega alguém, lava. E diz, vai e profetiza a minha casa, mas profetiza com espada afiada de 2 gumes. Irmão, a verdade e a justiça nunca deixará de se cumprir. Deus, não importa o caos que o mundo esteja, como você vê hoje, não interessa, Deus sempre terá, nem que seja um, para atravessar a espada na nossa alma. Nem que seja um, Ele tem. O mundo hoje está dominado, maçonaria, idolatria, espiritismo, homossexualismo, bandaleiras e mais bandaleiras, falsos profetas, falsos pastores, uma raça de pilantras e mercenários engravatados atrás do púlpito, amigos das orgias, amigos do dinheiro. Mas Deus foi aonde ninguém jamais imaginava e achou um que hoje atravessa a espada na garganta deles. Eles não dormem em paz, porque eu vivo em Cristo Jesus. Eles não dormem em paz, porque eles sabem que sempre tem alguém levando um CD para eles, sempre tem alguém botando um link para eles na internet, porque é assim que Deus faz, até chegar a hora de Deus abater por completo. Então, meu irmão, vamos concluir aqui dizendo no verso 10, diz: sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Amém, meu irmão? Eis a realidade. Atente para esta gloriosa maneira de Deus agir. Você tem ouvido a voz de Deus? Talvez você diga, não tenho ouvido a voz de Deus. Você está certo. Você tem ouvido a minha voz, mas tem ouvido a palavra de Deus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.